Olá, boa noite. Vamos iniciar a nossa 163ª jornada de oração, 163. 163ª jornada de oração, 163. Bem, muito boa noite a todos, os que vão vindo, os que estão e os que não estão. Espero que estejam todos bem, de saúde pelo menos, que não tenham apanhado o Covid, e nem sejam portadores de Covid, nem nada dessas coisas, que é para não ficarem doentes, porque eu já não sei se isto vai lá, porque tivemos 4.000 e tal casos. É muito caso, não sei, mas é muito caso. Eu acho. Então, nós vamos todos... Pronto, temos que tomar mais atenção, também estamos em confinamento de conselhos, não podemos passar de uns conselhos para os outros, respeitem-se, faz favor. Pronto, nem que seja para me vir visitar, vocês não podem, porque estão muito longe. Agora faz conta que é muito longe, 163ª. Boa noite a todos, e a ti também, Cláudia Fico. Então, um abraço fraterno para vocês, um abraço de luz. Então, nós vamos fazer esta jornada de oração para ver se as coisas se acalmam e se a gente se torna mais responsáveis. Nós temos que saber, vocês sabem que antes de fazer a oração faço um bocadinho de uma reflexão, e nós temos de ver com atenção que se não nos respeitarmos a nós, não estamos a respeitar os outros. E nós não conseguimos viver sozinhos nesta sociedade. Precisamos uns dos outros. A partir do momento em que precisamos uns dos outros, nós temos que nos respeitar. Respeitar a nós e respeitar aos outros, para que todos ficamos bem, para que todos possamos ficar bem. Temos que todos poder ficar bem. Todos têm o direito e o dever da assistência, de receber e dar. E o respeito, o distanciamento, é uma assistência que nós prestamos a nós próprios e a prestamos aos outros. Como sempre disse, vale mais o distanciamento que as máscaras, porque as máscaras umas protegem-nos a vós, outras protegem-nos a nós, mas não vos protege a vós. É por isso que todos devem usar máscara. Mas há pessoas que não podem usar máscara porque já têm problemas respiratórios. Têm que respirar completamente. Os que têm que usar máscara, porque devem também ter cuidado, e se possível for, trocar a máscara 2 em 2 horas ou 4 em 4 horas. Claro. Pois não ganhamos para máscaras, também é verdade. E ser uma boa máscara também é bom. Mas isso é para as pessoas que estão assim a trabalhar e que não conseguem no local de trabalho fazer o distanciamento. Isso é para as pessoas que, por exemplo, vão nos transportes públicos. Para todas essas pessoas, elas é que podem realmente fazer isso. Agora, para se andar sozinho, ninguém precisa de andar com máscara. E nós estamos a ver que a nossa identidade está a ser perdida. Vamos ficar mais individualistas, é certo. Mas hoje não vou dar e nem vou dizer nada disso. Vocês são muito boas pessoas, todos são muito boas pessoas, todos nós somos muito boas pessoas, temos coisas boas e más, e o importante é nós termos consciência que temos coisas boas e más, e de resto, pronto, temos esse respeito, claro, para ver se conseguimos contornar de alguma forma este aumento exponencial de casos, porque também se está a dar nas mortes, não é? E é sempre triste nós vermos morrer alguém, e é sempre triste alguém se ir embora daqui e a gente não estar à espera, não é? Dói-nos, e é verdade, depois também não podemos fazer as cerimónias fúnebres como deve de ser, e isso mexe com o psíquico social. E as pessoas muitas vezes não estão a reparar nisso, que mexe com com o psíquico individual e social. E muitas vezes as pessoas não estão a pensar nisso. Na minha reflexão de hoje, algumas coisas que eu tenho lido
vou sempre lendo algumas coisas porque gosto de saber. Prontos, nós sabemos que não temos todos ideias iguais. Não sentimos da mesma maneira, não agimos, até os sabores para nós não são iguais, nem as cores são iguais. Uns gostam de cores mais quentes, outros gostam de cores mais frias. Uns gostam de se vestir de uma maneira, outros gostam de se vestir de outra maneira. Mesmo os membros da mesma família. Ninguém é igual a ninguém. Uma vez que ninguém é igual a ninguém, nós sabemos sempre que temos que contar com que se atravesse na nossa vida pessoas que discordem de nós, que não concordem connosco, que não gostem de nós, outras que se querem aproveitar de nós, de alguma forma, outras que se querem aproveitar de nós, outras ainda que se cruzam no nosso caminho para nos auxiliar e nós às vezes desconfiamos e não deixamos. Outras que pensam que têm a razão sobre todos os assuntos e sobre os assuntos que se passam e por isso é que existe esta confusão, pelo menos na nossa mentalidade, no nosso país, esta confusão. Há de se usar máscara, não há, uns dizem que é inconstitucional, outros dizem que está dentro da constitucionalidade, uns médicos dizem que a máscara não serve para nada, outros dizem que serve para alguma coisa, mas a verdade é que houve médicos que fizeram experiências, pelo menos biólogos, nas máscaras e viram que as máscaras tinham muitas bactérias depois de usada durante muito tempo e que essas bactérias têm que entrar e sair. O nosso corpo tem que ter bactérias, porque são as bactérias que fortalecem de alguma forma o nosso sistema imunológico. Nós temos que ter um sistema imunológico forte para que, se infelizmente apanharmos o vírus, nós ficarmos muito mais fortes. Portanto, gera é bom observar, porque é a forma de nós vermos como as pessoas são tão diferentes umas das outras, como as pessoas pensam de maneira diferente, agem de maneira diferente, veem as coisas, têm pontos de vista diferentes uns dos outros. Nós não podemos ser todos iguais. Uns gostam de um clube, outros gostam de outro, mas isso não dá o direito às pessoas de fazerem guerras. Isso não dá o direito. Ninguém tem. Todos somos diferentes, todos somos iguais, porque precisamos todos uns dos outros. E se nós não respeitarmos as diferenças dos outros, os outros não respeitarão as nossas diferenças. Se nós não respeitarmos os pontos de vista dos outros, os outros não respeitam os nossos pontos de vista. E respeito não quer dizer que nós tenhamos que seguir as ideias dos outros, os parceiros dos outros, a visão dos outros. Nós temos que seguir o que o nosso coração nos diz. O nosso coração não nos mente. Nosso coração diz-nos, para nós irmos pelaquela estrada, nós vamos. E não começamos com dúvidas, não começamos com angústia. Mas não sei se é de ir e depois se as coisas não correm bem, se é assim. Vamos. Quando percorremos uma estrada, devemos sempre dizer a nossa ideia a uma ou duas pessoas mais chegadas a nós. Por exemplo, à nossa esposa, ao nosso esposo, ou ao nosso filho, à nossa filha, ao nosso pai, ou à nossa mãe, assim, àquele que tivemos maior afinidade, para também ouvirmos uma opinião e devemos fazer isso àqueles que realmente têm um bom poder de observação, para termos uma opinião, para depois todas as opiniões tu ouvirás, mas só a tua tomarás. Pronto. Se nós, na vida, tivéssemos essa consciência de que temos que respeitar todas as diferenças, mesmo aquelas que não gostamos, e que às vezes pomos logo a falar apressadamente e a criticar, se nós se nós não tivermos a noção exata que existe mesmo essas diferenças e que todos nós somos diferentes e aceitarmos essas diferenças, primeiro respeitarmos, nós não as temos que seguir. Nós não temos que seguir, não somos obrigados a seguir nada. Mas temos por obrigação moral respeitar. E o respeito é lindo, eu gosto, tu gostas, ele gosta. Nós gostamos, vós gostais, eles gostam. E nós não podemos esperar só que nos respeitem a nós. Nós temos que respeitar os outros. Por isso, quando aparece uma ideia diferente na sociedade, há muitas pessoas que se deixam de ir
Porque, olha, já estão fartas, já estão cansadas, e já estão fartas de promessas, e já estão fartas que lhe digam que fazem e não fazem nada. Isso assim. Então as pessoas aproveitam essas ideias. Evidentemente, nós sabemos que na nossa sociedade existe uma diversidade completa. E existem pessoas que, através do seu grau de observação, até de inteligência, e às vezes de um certo aproveitamento, criam assim umas ideias que não caem bem a nível da nossa sociedade e do nosso eu. Mas também caem bem a nível do eu de muitas outras pessoas. Pronto, nem as outras pessoas têm que ficar zangadas de não nos cair bem a nós e não têm que nos obrigar, porque não podem ser como os islâmicos, como aqueles que adoram Allah, que querem obrigar o mundo todo a ser muçulmano, a ter a religião muçulmana. Não podemos ser, porque isso é fanatismo, isso é extremismo, e nós nunca podemos viver numa sociedade onde existe o fanatismo, o extremismo, porque isso desequilibra completamente a sociedade. E é o que está a acontecer neste momento à sociedade portuguesa. Estamos aqui numa média de um pouco de terrorismo, um pouco de fanatismo, um pouco de extremismo. Estamos nesta média. Não estamos centrados. Como não estamos centrados, as informações que nos chegam não são coerentes. Existem diversas informações, o que vai alterar a nossa forma de ver as coisas, de vivenciar as coisas, e vai alterar a nossa forma de sermos ou não contaminados. E é aí que nós devemos ter consciência. Pronto. Quem não quiser usar a máscara não usa, quem quiser usar a máscara usa, quem não quer seguir as regras não segue, quem quer seguir as regras segue, mas têm que se respeitar uns aos outros. Isto é uma questão de respeito. Porque nós todos precisamos uns dos outros. Nós não conseguimos viver sozinhos, de maneira nenhuma. Desde que nascemos, nós não fazemos nada sozinhos. Temos sempre outras pessoas a fazer por nós. A partir de determinada idade e maturidade, já somos nós a fazer as coisas a outras crianças também e adolescentes assim, que queremos fazer por eles, até eles terem a capacidade então de fazerem por eles próprios, e é aqui nesta influência que nós nos habituamos, e depois quando somos maduros, quando somos crescidos, todos e adultos, e ocupamos determinados lugares na sociedade, nós depois somos pessoas que muitas vezes não somos respeitadoras. Não nos damos ao respeito e não respeitamos. Sabendo, porém, que às vezes nós ocupamos diversos cargos porque, na verdade, alguém nos pôs a ocupar. Se foi por compadrio, por padrinho, nós sabemos que em Portugal existe muito isto, e isto tem que deixar de existir, é uma das coisas que tem que deixar de existir, ou se foi por oportunidade, por oportunismo, vamos, vendo ali como os homens de grandes negócios veem naquele negócio que não serve para ninguém, mas conseguem dele fazer um negócio tão grande que conseguem se tornar multimilionários, mas alguém vai ter que sofrer, não é? Então, eles começam a ter essa falta de respeito. Têm essa falta de respeito por eles próprios, têm essa falta de respeito pelos outros. Ninguém pode obrigar ninguém e nem pode ficar contra ninguém por alguém ter uma atitude, ter um comportamento e ter uma atitude, um comportamento e ter a sua própria ideia e a sua própria ideologia, seja ela a mais diferente. Ninguém pode ficar chateado e ninguém pode ficar aborrecido e ninguém pode começar com as lutas. Apareceu aí umas frases escritas nesta sociedade e neste tempo, aí alguns, não sei muito bem, frases essas muito desabonatórias. Desabonatórias a determinados grupos, a determinadas pessoas mesmo, isso assim já tem aparecido na nossa sociedade desde que veio a pandemia, tem aparecido assim coisas que não passa pela cabeça de uma pessoa que seja uma pessoa letrada, que tenha uma determinada, nem que seja uma mínima inteligência, que seja uma pessoa de boa educação. A pessoa torna-se de boa educação quando a pessoa consegue
absorver as regras e cumpri-las na medida que lhes é possível. Não há regras que possam ser impostas. Vivendo em sociedade e vivendo em liberdade, e o humanismo nos diz que não há regras que possam ser impostas. Podem ser sugeridas regras que, por uma questão de respeito e educação, essas regras são cumpridas, mas livremente por todos. Essa é a sociedade ideal. Ninguém luta por essa sociedade ideal porque não é uma sociedade muito lucrativa. É mais uma sociedade de fazer homens de verdade, mulheres de verdade, dar felicidade aos homens, às mulheres, às crianças, às famílias. Pronto. Nunca se viu como se vê agora. Nós, por exemplo, uma pessoa que ganha um ordenado mínimo, evidentemente não pode pensar em casar, em ter filhos sozinho. Tem que ter ou uma companheira ou um companheiro que ganhe um bocadinho mais, um ordenado um pouco maior, não é? Para que os dois ordenados juntos possam, então, eles realizar-se em ter filhos, em criar família e em ter um pouco de património que é o seu carro e a sua própria casa. Pronto. Evidentemente que a sociedade, nestes últimos anos, tem incentivado as pessoas ao consumismo, de tal forma que as pessoas esquecem-se que às vezes não têm, ou seja, não se preocupam com as primeiras necessidades e preocupam-se com necessidades podem passar sem elas. Então, aí começa o descalabro e o desequilíbrio. Mas há sempre alguém mais responsável de todos nós, que são aqueles que estão acima de nós e são aqueles que, não estando acima da lei e não estão, são aqueles que fazem a legislação da lei, proposta pelas diversas entidades do país. Então, o legislador, muitas vezes, não tem consciência da realidade que se está a passar no país. Uma vez que não tem consciência, muitas vezes favorece grupos que esses grupos não têm a necessidade de ser favorecidos porque esses grupos dependem precisamente do trabalho de outros grupos que o seu ordenado mínimo não dá para viver sozinho a pagar uma renda de casa. Portanto, para ter as condições mínimas, ter uma boa alimentação, ter a roupa decente, ter um carro mais ou menos e pagar uma renda de casa, porque as rendas de casa estão muito altas. Tudo começa aqui neste desequilíbrio. Ora, o que eu disse anteriormente não traz este ganho. E a nossa sociedade habitua-se a ter ganho. É por isso que se chama uma sociedade capitalista, não é por acaso. Nas sociedades capitalistas é ao contrário das sociedades ditatoriais. Parece, mas elas são iguais. O capitalismo também é uma ditadura. Como a ditadura daqueles que, ocupando os lugares, impõem as suas próprias ideias que podem nem estar certas. Nós só temos que respeitar e eles têm que respeitar, nós não queremos que nos impõem. Então, todo o homem ou toda a mulher que ocupa uma situação e tem este tipo de comportamento, evidentemente que nós, obrigatoriamente, temos que repensar e temos que olhar para essas pessoas de um modo diferente. Qual é a ideia? Qual é o propósito? O propósito é para o bem comum? É para um bem maior? Ou é só para um bem básico? Se o propósito é para um bem básico, nós não vamos seguir essa linha e nem vamos apoiar. Nós procuramos uma linha que, através de sermos humanos e precisarmos todos uns dos outros, uma linha que seja para um bem maior. Ou seja, que atinja o maior número de pessoas e não só um grupo específico. Às vezes as pessoas pensam que isto não tem importância nenhuma. Outro dia, um padre numa missa lembrou-se de dizer umas coisas
prontos, independentemente de eu concordar, de tu concordares, de ele concordar, de nós concordarmos, ou de vós concordares, ou deles concordar, o homem tem a sua razão perante a sua fé. Foi o facto de estarmos agora 3 dias ou 4 dias em confinamento e de não podermos, para já, festejar o bolinho, que as crianças precisam disso, e não podermos, para já, festejar aquelas pessoas que têm as suas fés, de manifestar a sua fé no dia de Todos os Santos e no dia dos defuntos. Tanto isso é importante que vejamos. O próprio governo pôs como um dia de luto o dia 2 de novembro, que é o dia dos defuntos. Mas as pessoas... Então o padre dizia: não consigo entender como pode haver regras tão apertadas neste sentido e depois não há regras apertadas. Por exemplo, ele falou no 25 de Abril, no 1º de Maio, na festa do Avante e de todas essas concentrações que se fizeram por aí, no coisa do Algarve, que já há pessoas com vírus, contaminadas com o vírus, e ele falou tudo isso. E eu dei-me ao lixo, porque ele era padre, dei-me ao luxo de ir ver os comentários. E os comentários que eu vi foram os comentários mais absurdos. E aí lembram-se de numa das jornadas de oração, quando eu estava a fazer reflexão, que disse que houve um professor universitário dos Açores que disseram que muitas vezes determinadas linhas tornam-se muito populares pela ignorância do povo, pelo desconhecimento das próprias matrizes dessas associações, desses grupos ideológicos, desses políticos, prontos. Para assim, eu não queria falar em política hoje, só queria falar mesmo em comportamentos das pessoas. Então, o que é que acontece? As pessoas todas, a maior parte das pessoas mostrou uma ignorância nos comentários que fez ao padre. E ele estava a celebrar a missa e disse, não compreendia. Pronto, coitado. Porque é que as pessoas não podem manifestar o seu luto, a sua fé? Os funerais têm sido feitos de qualquer maneira e feitio. Se for pessoas mais ricas, lá está. Se for grupos mais específicos, já não é assim também. Já tem... Portanto, as pessoas não estão a fazer o seu luto. O que psiquicamente, no psíquico social e coletivo, isso vai ter as suas consequências, assim como o uso da máscara, se não for uma máscara razoável, vai ter consequências no futuro, no sistema respiratório das pessoas. Pronto. Mas as coisas, quando têm que ser feitas, têm que ser feitas. O que eu reparei é que nesta minha reflexão, eu queria fazê-la desta forma. É os comentários. E depois, não são comentários. Está bem que eu sei que há partidos que até, quando alguém diz alguma coisa, põem outras pessoas a comentarem-se assim, e, portanto, muitas vezes os comentários não são verdadeiros, os comentários são encomendados, assim. O que também aí se nota, a organização que faz isso é uma organização que não está nada interessada no bem comum e no bem maior. Logo, devemos ter em atenção o que é que queremos. Mas o que me incomodou mais foi a ignorância e a falta de respeito. Porque já não é a primeira vez, quando há um acontecimento a nível social e que uns criticam e outros apoiam, que os comentários são feitos com uma falta de educação, com uma ignorância, com um desconhecimento, com uma iliteracia que mete medo. Porque às vezes nota-se que são pessoas letradas e estão num completo desconhecimento. A iliteracia é a ciência que estuda o desconhecimento, não é bem a ciência, vamos lá, é uma espécie de uma filosofia que estuda o desconhecimento da pessoa. Por exemplo, a pessoa é médica e a pessoa não vai fazendo as suas formações regularmente, vai perdendo o conhecimento, só vai saber aquilo que aprendeu e até ter ganhado o seu nome. Portanto, ao fazer isso, a pessoa está a ter um desconhecimento na sua própria profissão.
Portanto, é aí que se chama iliteracia. É por isso que existe a iliteracia na matemática, iliteracia nas ciências sociais, todas elas, iliteracia no português, iliteracia em direito, porque há muitos advogados que estão no passado e não se reformulam, não se veem. Porque a partir do momento em que nós vamos para a universidade e saímos da universidade, nós temos a autorização para alcançar um patamar maior de conhecimento e temos que o fazer autodidatamente. Pois, se o quisermos oficializar, fazemos um trabalho científico e ele será oficializado se tiver que ser pela própria universidade. O que importa aqui saber é que nós sabemos que muitas vezes os médicos vão a congressos, mas vão passear e não vão nada a congressos. Muitas vezes é proporcionado a reuniões de conhecimento e as pessoas acabam por não ir porque preferem e têm prazer de se divertir. Tudo bem, mas depois não podem se queixar de quando lhes aparece uma situação como esta de uma pandemia e situações como estas de novas ideologias e novos pensamentos, não podem ficar muito admirados por isto tudo dar mau resultado, porque as pessoas não têm o conhecimento, não estão esclarecidas, não estão a usar do seu próprio conhecimento. E aqui começa outro desequilíbrio. E nós, se ficarmos calados, em silêncio, perante todas estas coisas, nós somos tão iliterados, e aí sim mostramos a nossa ignorância e os outros aproveitam-se da nossa ignorância para fazerem tudo o que querem e lhes apetece. Com certeza, se eu fosse perguntar hoje à maioria dos portugueses se o Orçamento Geral do Estado, como se forma o Orçamento Geral do Estado, o que é que o Orçamento Geral do Estado defendia, tenho a certeza que a maioria da população portuguesa não percebia patabinando disso. Como há alguns deputados que mostram que não percebem patabina nenhuma disso. Como há alguns religiosos que não sabem que não percebem patabina disso. Não nos podemos pronunciar quando não percebemos das coisas. Nós temos a obrigação de ir buscar o conhecimento. E quando as coisas estão escritas por entidades credíveis, que hoje há poucas, infelizmente, até a Organização Mundial de Saúde deixou de ser uma entidade credível. As Nações Unidas deixaram de ser uma entidade credível, porque as pessoas nesta pandemia mostraram a sua verdadeira face e passam a vida a mentir aos povos, a não ser transparentes, a guardarem segredos e a não serem realmente, a não mostrarem a realidade e a conduzir a humanidade para o caos. E essa é a grande questão que se põe. Então, quando tu comentares, alguém comentar alguma coisa até esta live, deve-o fazer conhecimento daquilo que sabe. Eu costumo dizer, às vezes eu preciso que me arranjem uma coisa que se estragou e vem uma pessoa, eu sou capaz, eu arranjo isso. Eu costumo dizer assim, quando não sabes, não mexes. Quando não sabes, não mexes. Quando não sabes, não dizes. Quando não sabes, não falas. Vais procurar primeiro aprender, vais procurar adquirir o conhecimento, vais procurar aprender a fazer as coisas e depois então fazes. Porque não se deve mexer e não se deve falar daquilo que não se sabe. Não se deve. É uma falta de respeito. Automaticamente denuncia a nossa má personalidade. E, portanto, nós não temos qualquer tipo de desculpa, a maioria da população não tem desculpa, quando se diz que que se sente enganada. Ela, a maioria da população, sabia perfeitamente que ia ser enganada. Basta alguém prometer, e é por isso que é preciso sermos os trabalhadores do conhecimento, basta alguém ir prometer algo que é impossível cumprir. A partir daí, não importa quem é, não importa se é o Papa que o faz, se é o Bispo, o Cardeal, se é alguém da Igreja do Reino de Deus, da seita do Jeová, não importa se é alguém do Espiritismo, se é alguém que diz que faz terapias quânticas, não importa quem o faz.
Importa sim é que isso vai definir e vai nos dar o sinal que nós precisamos. E a vida nos dá constantemente sinais. Mesmo que eles tapem as coisas, há determinados acontecimentos que se dão na própria vida que fazem com que eles se tenham que revelar. E com que nós nos rebelamos. E é aí que nós percebemos a ignorância, percebemos a insensatez e percebemos a agilidade e a infantilidade que determinadas pessoas que têm a responsabilidade e porque são figuras públicas têm para que nós não lhes demos qualquer tipo de credibilidade e usamos a indiferença para com elas. Porque qualquer pessoa que atinge o cúmulo do seu sucesso tem sempre por trás muitos homens e mulheres que trabalharam para eles e que eles não lhes pagaram o ordenado devido. Pagaram-lhes o ordenado pela lei. E às vezes o Estado não pode aumentar o ordenado mais porque o patronato decide que não se pode aumentar o ordenado mais. Mas o patronato esquece que está a sugar as energias completas dos seus trabalhadores, está só a exigir e não está a dar nada. É como o problema das finanças, assim o fazem, porque o Estado assim manda. Mas as pessoas, no fundo, esquecem-se que o Estado não existe e jamais existirá. Mesmo que seja um Estado de ditadura, só existe porque o povo o permite. Porque no dia em que o povo não se acobrinhar, não se silenciar e falar, essas pessoas acabam por não ter força, não ter poder, porque elas são alimentadas por nós. Alimentadas em todos os sentidos, até nos sentidos intelectuais. Porque é preciso, por exemplo, para a psicologia analisar e aprender, é preciso haver comportamentos desviantes para que a psicologia compreenda porque é que eles existem. Por exemplo, há muitos estudos que definem que o ser humano tem uma tendência para ser psicopata. Uma tendência muito grande, elevadíssima. Só que nós temos tendências para tudo. Uns vamos cumprir, outros não vão cumprir. O que está a passar em França é uma das maiores vergonhas no sentido humanista com a idade, não estou a tomar partidos a ninguém nem quer, e é aí que nós não devemos seguir esses exemplos, não devemos respeitar, tudo bem, mas não devemos seguir, é uma vergonha o que se está a passar. Mas, pensando bem, a França merece, claro que merece. A França permitiu determinadas coisas, a França deu subsídios a pessoas que vinham de fora e não ajudou os próprios franceses. Então, essas pessoas acham-se no direito de impor na França aquilo que a França devia ter acordado desde o princípio. Nós o aceitamos neste país, até precisamos da vossa mão de obra, vamos-vos pagar bem, mas vocês têm que se comportar segundo as leis francesas e não segundo as leis da vossa religião ou do vosso país. E a França não fez isso. E os países não fizeram isso. E a Europa não fez isso. Ao não fazer isso, nós temos mais situações de terrorismo. Foi por isso que os chineses puderam fazer o que fizeram e os americanos deram a ajuda. E é por isso que hoje temos uma coisa chamada Covid-19. Porque o Covid já existe há muito tempo. Isto foi uma manipulação de vários vírus que já existiam e que eram controláveis. A partir daqui, nós sofremos. Há alguns que dizem assim, não, mas só 2%, ou 3%, ou 4%, ou 10% é que morrem por causa do Covid. Pois, por causa do Covid, não morre só 2% ou 10%. Morre muito mais. E porquê? Porque há as consequências do próprio vírus no organismo. E as pessoas esquecem-se disso. E essas consequências não são imediatas. São a um curto e longo prazo. Existem consequências que ainda nem a comunidade científica
sabe delas todas, sabe de algumas, porque houve pessoas que na primeira vaga tiveram o vírus e agora mostram essas consequências. Portanto, isto, a médio e longo prazo, vai-se vir que as pessoas que apanharam o vírus que vão ter consequências na sua saúde. Inclusive, hoje morre-se muito mais da ABC, de ataque cardíaco, hoje morre-se muito mais de muitas coisas. E hoje, pronto, no período homólogo ano passado, desde março para cá, morreu muito mais gente, ou seja, desde o princípio da pandemia, morreu muito mais gente, sem ser com a pandemia, mas com... E as pessoas não esquecem-se de acrescentar esta coisinha que não tem importância nenhuma, mas que faz toda a diferença. É que quem apanhar o Covid, mais tarde ou mais cedo vai ter consequências, porque o Covid não vai desaparecer assim. Então, um dia, quando o sistema imunológico daquelas pessoas, ou se elas voltarem outra vez a ter contacto com o vírus, o sistema imunológico daquelas pessoas estiver baixo, imaginemos que é uma pessoa que tem propensão para ter problemas cardíacos. Pois os problemas cardíacos aparecem rapidamente e a pessoa morre com um ataque cardíaco, com uma paragem cardiorrespiratória, com um AVC. Mas pronto, depois já morreu só da AVC. Mas a consequência foi da pessoa ter apanhado o vírus. Em vez de dar o AVC aos 70 anos, dá-lhe aos 40. Mas a pessoa teve em contacto com o vírus. Agora, aquelas que não tiveram em contacto com o vírus, e também pela vida de stress que levam, e pela vida de quererem ganhar tudo e mais alguma coisa, também têm AVCs, têm a paragem cardiorrespiratória, porque isso está no seu sistema genético. E também está na forma como as pessoas se alimentam, vivem a vida. Hoje o câncer está muito mais... há muito mais pessoas com câncer do que antigamente, porque as pessoas começaram a descurar-se de si própria, a não se cuidar, a não fazer uma melhor alimentação, a comerem fast food, como vocês lhe queiram chamar, a terem comportamentos muito irregulares, a não respeitar o seu corpo e, portanto, isso origina a que mais depressa haja um envelhecimento e um cansaço, quer a nível do cérebro, das células e do próprio corpo, e, portanto, aí aos 43, 44, 45, 46, não é de admirar alguém ter uma paragem cardiorrespiratória depois de ter vivido uma vida assim. Não é de admirar, é normal, é perfeitamente normal. É a vida sedentária que as pessoas escolheram. É a consequência. Ora, se existe essa consequência dessa vida sedentária, garanto-vos a vocês que vai existir a consequência das pessoas terem apanhado o vírus. Eu li com muita alegria e com muita tristeza e com alguma indiferença que o Cristiano Ronaldo já estava curado. E eu perguntei-me a mim próprio, estava curado de quê? Ou ele nunca teve nada, ou curado ele não está. Porque se o vírus entrou no sistema dele, quer queiramos, quer não, daqui a uns meses ele vai notar algumas diferenças no seu próprio corpo, até a nível muscular. Mas também pode acontecer-lhe ele ter, por exemplo, como é um atleta de alta competição, ter que fazer mais esforço e tomar alguma coisa, não é? E, de repente, ter um AVC, ter um ataque cardíaco. Depois as pessoas ficam assim muito admiradas. Ou ele não teve nada, ou ele não está curado. Porque num vírus nós não nos curamos assim do pé para a mão. Mesmo aqueles vírus que são vírus, tanto que muitos dos testes dão que a pessoa tem Covid, mas não tem. Foram pessoas que tiveram o vírus da gripe, por exemplo, ano passado, e que ainda lá está nos seus corpos uns restinhos, e é esse resto que vai dar positivo. Portanto, nós nunca podemos, com aquelas coisinhas, saber de verdade se estamos positivas ou negativas a 100%. E também não há forma nenhuma de sabermos a 100%. Existem aquelas análises ao sangue que se fazem que são mais credíveis e talvez saibamos melhor, e aí a ciência vai
conseguir perceber melhor este funcionamento do vírus. Mas nós sabemos, seja qual for o vírus da SIDA, que tem consequências. Quem o tiver tem consequências. Pode não ter a consequência de o transmitir a outra pessoa, mas tem uma consequência para si próprio se não se souber tratar. E isto chama-se tudo uma falta de respeito que as pessoas têm por elas próprias, falta de respeito que eu tenho por mim próprio e a falta de respeito que as pessoas têm pelos outros. Porque nós vivemos em sociedade e precisamos um dos outros. Nós chegamos ao topo, temos sucesso e não tem sucesso quem não quer, porque há vários tipos de sucesso. Há o sucesso que é totalmente exagerado, que não deveria interessar a ninguém, nem ao Bill Gates, por exemplo, e há o sucesso que se vai obtendo e nós, vez de sobrevivermos na vida, vivermos a vida, que é o mais importante para nós todos, é viver a vida. E isso é o que muita gente não está a fazer. Por isso, há que saber viver a vida, há que saber que vocês não vivem sozinhos, eu dependo de vocês, vocês dependem de mim, nós dependemos uns dos outros. E como dependemos uns dos outros, o mínimo que podemos ter é respeito. E nós, neste momento, a informação ainda mais credível que existe sobre o Covid-19 é esta. É o afastamento social. O afastamento de 1,5 metro, 2 metros. E nós temos que fazer um esforço enorme para fazermos esse afastamento, para pararmos de uma vez por todas a pandemia. Porque senão, garantidamente, nós não a vamos parar. O país, para obrigar as pessoas, vai ter que fazer o confinamento que tinha que fazer, o que vai ser economicamente mau para o país. O que equivale a dizer que nós vamos ter aí anos de fome. E não se justifica. Não se justifica porque as boas práticas, quer do próprio indivíduo, quer dos próprios grupos, essas boas práticas existiram por conveniência e não por realidade, e não como um facto de proteção e não como um facto de um bem maior. Agora dizemos, como é que Deus, se é que ele existe, porque há pessoas que não existe e pronto, tem todo o direito e acho muito bem, como é que Deus, se é que ele existe, poderia olhar para isto tudo? Deus poderia interferir por diversas coisas, pelos seus anjos, arcanjos, pelo profeta Maomé, Alá, pelo profeta Maomé, Jeová, por outro que tivesse, todas as seitas, todas as doutrinas filosóficas, todas as reuniões, como é que Deus podia atuar para realmente fazer acalmar isto tudo? Tem que ser mesmo uma intervenção que tem que ser muito divina. Ou seja, na vida existem muitos acontecimentos. Por exemplo, havia uma mulher nos Estados Unidos que era apequentada mesmo, apequentada assim por espíritos malignos, por tudo. E o padre foi fazer lá um exorcismo a ela, mas fez tantos exorcismos que os próprios espíritos, mas isso acontecia, são casos raros, não pensei que isso é normal acontecer todos os dias, porque não é, casos raros. Os maus espíritos decidiram que levavam consigo, era a moça, a mulher, e a mulher morreu num dos exorcismos. E o padre teve que ir a tribunal, e pronto, coitadinho, não é? Teve que ir a tribunal e teve que se explicar, e pronto, quase foi condenado, há uma pena leve, mas foi condenado, e houve pessoas que se interessaram pelaquele exorcismo, pelaquela pessoa. Ainda hoje existe a campa dessa moça, em que é venerada e que muitas pessoas dizem que ela faz, então, um milagre. Os espíritos que a estavam a cantar explicaram porque é que a estavam a explicar e a questão era com o padre e ela, e tinham que passar aquele momento. Pronto, isto é uma história, foi verídica, está documentada, e se a gente falar, não. Pronto. Houve uma ou outra criança qualquer, num sítio qualquer, e as pessoas nem eram católicas, eram de outra carece, pronto.
que teve por horas morto, mesmo morto. Os médicos deram como morto e não têm qualquer tipo de justificação. Certeza, porém, a mãe tinha tanta fé e tinha só aquele filho, gritou e disse: Ó Deus, eles eram dos protestantes, mas também falavam assim: Ó Deus, manda o Espírito Santo, mas faz com que o meu filho regresse. Aos gritos, desesperada. A cena, por acaso, vista e contada e lida, dá perfeitamente para nós nos integrarmos na cena. E nisto a criança veio a ela, ou seja, o coração dela começou a bater, mas o médico dizia, olha, lá por ele ter uma pulsação fraca ou por ele ter coisa, tem que, isso pode, isto é um facto real, não é nenhuma fantasia, a criança vai ficar sempre, o garoto tinha uns 10 anos ou coisa assim, vai ficar sempre como nas elas neurológicas, pode não voltar a andar, a falar e essas coisas assim. A mãe só dizia sempre: não, 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 não. E ele vai voltar ao normal porque ele é um lutador. Ele é uma pessoa lutadora. E eu sempre achei que o meu filho tem ainda coisas por fazer e não pode ficar assim. E ele vai voltar ao normal dele próprio. Passado uma semana ou duas, não interessa lá, um tempo, pronto, passado um tempo, a criança veio a si. E os médicos ficaram na altura. Para já, os primeiros médicos ficaram admirados com a ressurreição da criança. Ou seja, clinicamente estava morta, cerebralmente estava morta, mas a criança veio à vida. Eles fizeram a reanimação durante quase uma hora e tal, não é? E não conseguiram pôr o coração a trabalhar, e a mãe, com a sua fé, com a sua oração, conseguiu pôr o coração do filho a trabalhar. Mas, como toda a gente dizia isso, houve pessoas que se reuniram à frente da porta do hospital, ou da escola, ou do sítio qualquer, e começaram a fazer a oração através de uma cantilena que eles tinham, que estavam todos. E fizeram durante umas horas. Isso deu mais força à mãe, até que a mãe teve que se encontrar com ela própria e disse: ó Deus, se tu queres levar o meu filho, prontos. Como tu também entregaste o teu filho para a remissão dos nossos pecados, eu permito que tu leves o meu filho, leva-o. Mas, por amor, se tiveres algo que ele possa fazer, traz-me de volta. A mãe só fez essa oração, assim pequenica, não foi muito grande, cheia de coisas, e acontece que a criança recuperou 100% assim rapidamente. Já tinham alguns órgãos falidos, os médicos não sabem. Havia médicos, pelo menos dois, os melhores daquela zona, daquele país, haviam os melhores médicos e eles não acreditaram naquilo que viram. A verdade é que o rapaz cresceu e tornou-se pastor da igreja e do credo dele. E ainda hoje é vivo, já é casado, já tem filhos, já tem, com certeza até tem netos, prontos. Para vocês poderem ver como é que é o poder da fé, o nosso poder de fé, o nosso poder de crença, que pode resolver a situação. Houve, noutro sítio qualquer, não me lembro bem, mas houve e é real, vocês sabem que às vezes os homens são meio malucos e quando têm uma opção pelaquela mulher e as mulheres são meio malucas e quando têm uma opção pelaquele homem, pronto, não há outro homem, não há outra mulher e pronto, já. Mas a mulher, a determinada altura, começou a ver que ele era agressivo, que ele não era assim boarrés, como se costuma dizer, e queria se livrar dele, mas ele não deixava. Ele não deixava livrar-se, não deixava que ela se libertasse dele, porque ele já tinha feito isso a uma companheira que tinha tido, e porque ele fazia isso a todas as mulheres, porque ele era um pouco psicótico e era um pouco psicótico e também é engraçado que ele era agente da autoridade desse país. E o engraçado é que ele deu 3 tiros à pobre rapariga. Porque eu disse, não és minha, não é de mais ninguém. E deu-lhe 3 tiros, e esses tiros que deu, um deles até lhe apanhou ao cérebro. Mas ela lembrou-se,
Tomem atenção a isto que é importante. Ela lembrou-se, quando estava nessa situação, passaram os caçadores, passaram pessoas, mas como ela não podia gritar porque não tinha forças, não se podia mexer porque não tinha forças, ninguém deu por ela ali. Ela lembrou-se, então, e começou a pensar nas histórias que a mãe lhe contava da questão da fé, da questão da existência. E começou na mente dela a surgir essas histórias e ela começou a desenvolvê-las. Foi como se ela fizesse um pequeno retrocesso, uma vez que ela não morreu logo, fizesse um pequeno retrocesso e na mente dela, vejam o que é a força mental, na mente dela foi viver até aquele tempo em que ela estava saudável e em que a mãe lhe ensinava essas coisas, como que ela ler um livro para ela adormecer, como numa conversa para explicar determinados acontecimentos, como em alguma coisa. Então, o que é que acontece? Acontece uma coisa muito gira. A rapariga consegue se safar e a rapariga consegue-se... as autoridades, assim, começaram a desconfiar que era lá da parte deles coisa, foram a perseguir. Quando chegaram a determinado lugar, o rapaz tinha levado com um ensinho e com coisa no coisa, não morreu, mas ainda hoje está preso. E a rapariga está viva. E ninguém conseguiu explicar como é que a rapariga conseguiu viver. Ela foi encontrada. O rapaz também tinha dado um tiro ao chefe dele, portanto, àquele que era o superior dele, porque ele, ao desconfiar e tinha-o como um filho, quis que ele dissesse a verdade e, portanto, foram encontrados por outros membros da autoridade e foram levados ao hospital e todos sobreviveram. E ainda hoje esse homem, não era rapaz, era homem, está numa prisão e a rapariga está viva. Ninguém consegue explicar o facto foi a força mental dela que provocou a fé. Portanto, como vocês veem, vocês todos, sem exceção, mesmo aqueles que não acreditam, têm a sua própria força. E é nesta própria força que cada um de vocês se deve agarrar para dissipar todos os obstáculos da vossa vida e para se protegerem contra o Covid ou contra outras maleitas. Porque vocês têm o poder de se porem doentes, mas também têm o poder de se curarem. Claro que em alguns casos não vai funcionar, pois as pessoas são tão preconceituosas, tão descrentes de si próprias, têm uma grande baixa autoestima, têm medo de tudo e de todos, querem que seja todos a resolverem os problemas. Esses são os casos de insucesso. Os outros serão sempre os casos de sucesso. Está bem? Num lugar havia uma relação ao sobrenatural, que foi no caso do exorcismo, que foi real, está documentado, não é uma invenção. Noutro caso também estava ligado à religiosidade, que foi o caso do rapaz, que clinicamente estava morto, mas noutro caso estava ligado exclusivamente à mente. E é uma coisa muito engraçada. Há uma história do sol. Quando o sol nos ilumina, fortalece a nossa mente. Mais ou menos palavras assim. Que foi isso que salvou a rapariga. São 3 casos, entre centenas de milhares de casos que se passam pelo mundo. E fica só naquelas aldeias, naqueles sítios. Portanto, independentemente da nossa crença, nós temos que, pelo menos, pôr a trabalhar o nosso eu. Nós temos que pôr a trabalhar a nossa força. Nós temos que chegar lá e temos que dar mais crédito a nós, em vez de estarmos a andar a dar crédito aos outros. Nós temos que ouvir os outros, temos que os respeitar, aceitamos, mas não nos envolvemos. Ponto final. Aceitamos, mas não nos envolvemos. Quando nós vimos que alguém está a fazer algo que não é para o bem maior, para um bem maior que atinge o máximo número de pessoas. Se for para um bem menor e que só atinja um grupo, essas pessoas não devem ser alimentadas
pela sociedade, nem pelo individual, nem pelo coletivo, porque nós vamos ter problemas com elas. Pronto. Então, qual é a origem dos nossos problemas? Olha, o preconceito é uma delas. A inveja é outra delas. O não gostar de si próprio é outra delas. A baixa autoestima é outra delas. Não acreditar nas tuas próprias capacidades é outra delas. Pôr nas mãos dos outros a sua própria responsabilidade é outra delas. Portanto, eu estou só a falar no campo humano. Só mostrei aqui um pouco do campo sobrenatural e espiritual para justificar aquelas 3 histórias que eu vos contei. Portanto, está nas vossas mãos. Agarrem na vossa oração, naquilo que vocês têm fé. Criem o vosso amigo imaginário e lutem. Lutem por vocês. Quando vocês fizerem a luta toda por vocês vão reparar que subtilmente estão a fazer a luta por todos. E é essa união, cada um a fazer a luta por si próprio, é essa união energética que vai dizimar o vírus que anda nos a cantar. Infelizmente, também dizimará muitas outras pessoas. E a minha meditação de hoje é esta. E aconselho-vos a ver novamente esta live quando ela estiver disponível na página. Pronto. Há muitas pessoas que podem não achar interessante estas nossas jornadas de oração. Mas eu não estou preocupado com as pessoas que não acham interessante. Eu estou preocupado com o despertar das pessoas e com as atitudes das pessoas e para que elas façam alguma coisa por elas próprias. Portanto, vou passar à oração. Ok? Queria-vos dizer que eu, logo pela noite adiante, eu vou ver esta live porque eu hoje pus de lado os vossos comentários para eu poder seguir o raciocínio e não ser influenciado ao ler. Portanto, não li nada do que vocês mandaram. Espero que tenham mandado muitos corações que vou precisar deles, muitos trevos que vou precisar deles. Deem uma olhadela rapidamente antes de eu começar a oração. Se alguém pediu ajuda, embora eu vá ver, mandem uns trevos, mandem aquelas mãos e mandem sobretudo o coração de todas as cores, por favor, está bem? Agora vou passar à oração. Tem que beber água, estou-se concentrado. E a me engasgando, ai que horror, ai! Entrou-me para o goto. Ai, desculpem. Credo que até se nota na minha cara diferente. Até me deu uma dor aqui. Que horror. Bui mal a água. Entrou-me mesmo para o goto. Pronto, e hoje não vi os vossos corações e dizer assim, mas depois quando eu vejo os vossos corações. Manda lá os corações para mim que eu estou a precisar, porque eu estou aqui assim um bocadinho frágil. Mas pronto, não interessa nada. No dia de hoje, que iniciou por acaso, ontem nem foi hoje, que iniciou esta madrugada, tenho a noção, e sei que é real, que muitas energias descem à Terra para visitarem os seus familiares, aquelas que não nasceram de novo e que ainda estão no mundo paralelo a este, e que precisam então de conviver um pouco. Embora os familiares terrenos convivessem de outra forma, que era visitando os seus, uma lembrança muito especial por eles. Nesta altura, como há entrar na nossa atmosfera dessas energias, que muitas delas estão em sofrimento, muitas delas estão alegres e felizes, hoje a minha oração é dedicada a todas essas energias. E por isso, eu peço aos bons mentores espirituais, e aqui peço mesmo que esses seres que já foram nossos irmãos, já viveram na Terra, assim como vós, sejam acompanhados e que, se estão ainda agarrados às emoções e às coisas da Terra, que lhes seja explicado que é a altura de cada um seguir a sua caminhada para o seu plano espiritual, que se
adequa ao seu desenvolvimento espiritual e para a pátria espiritual. Que as visitas que eles possam fazer possam ser visitas bastante afáveis e amáveis, que possam ser para transmitir força, coragem e determinação, mesmo eles não tendo essa força. Porque, uma vez que estão ainda muito agarrados aos sentimentos e às emoções da própria terra, às vezes perdem essa capacidade. Para ganharem têm que sair novamente e têm que se encontrar consigo próprios como energias que são. Mas que elas podem ser fundamentais nesta fase por causa do que estamos a passar e para que possam proteger de alguma forma, da forma que for possível, os seus familiares e abraçá-los, sem os braços que têm, mas abraçá-los e emanar então essas emoções positivas, porque as negativas já cá estão, não precisa, não é necessário as negativas virem. Portanto, que vós, mentores espirituais, vós, seus anjos da guarda, seus espíritos guias, vós, acompanhai-os, pelo menos até ao lugar que vós podereis acompanhar e instruí-os da melhor forma para que eles possam realmente vir fortalecer os laços de família e fortalecer, sobretudo, o perdão, a compreensão, protegendo-os através do amor, fortalecer o amor. Que todos possam usufruir desse acompanhamento a nível espiritual e a nível terreno, que todos possam perceber que de alguma forma foram visitados, nem que seja pelas memórias desses familiares que já partiram e que na verdade possam tomar outro ânimo e outra coragem para viverem a vida e para ultrapassarem todos os obstáculos, os seus próprios obstáculos, as suas próprias barreiras e para conseguirem o próprio equilíbrio. E aqueles que, de alguma forma, queiram, porque também podem, segundo o seu livre-arbítrio, vir para criar ainda mais revolta, mais ódio, mais contenda, para desorganizar as sociedades, para desorganizar um pouco a humanidade, que esses, então, sejam um pouco chamados à razão espiritual, não à razão terrena, porque isso não é possível, à razão espiritual, e que se possa fazer. Então, que esses possam ficar só um pouco perto e não se cheguem muito, porque nós já estamos tão desorientados, tão desequilibrados, já estamos tão desanimados que a presença deles pois cria em nós um mal-estar que nós não gostamos. E por isso, que quer neste país, quer noutro país, quer em qualquer país, que eles possam, ao visitar, que esses então possam não se aproximar muito dos seus familiares. Como se convencionou que neste mês que vai entrar terreno e não é por acaso, que é o dia de todos os santos, portanto vamos pôr todos os santos. Existem santos que não foram católicos, existem santos que não foram de credo nenhum, existem santos que foram de outros credos. E todos os santos foram o quê? Foram pessoas que passaram pela terra e através do seu exemplo, através das suas palavras e das suas ações, sinceras e honestas, através do seu interior limpo, conseguiram a sua elevação espiritual. Então, esse dia, o dia 1 é deles e por isso nós também podemos dirigir a palavra a eles e dizer, sabeis quando era difícil, o quanto era difícil quando havia obstáculos, quando vós vivias aqui, nós estamos a passar esses obstáculos e nós queremos aprender para sairmos desses obstáculos. E aqui fazemos o nosso pedido. Aqui apresentamos a nossa sugestão, a nossa petição. Aqui apresentamos aquilo que precisamos de apresentar para ao menos nos fazermos ouvir. Através do amor. Do amor de todos os amores. Do amor superior a todos os amores que existem na Terra. Através desses amores, desse amor, dessa energia, desse conceito, que venham todos envolvidos com esse amor. Porque é muito importante para cada um de nós
receber as visitas, mesmo que não seja de uma modo consciente, a recebê-las numa espiritualidade, mas percepcionada, então que seja com o amor mais puro de todo o amor. E então, aos outros seres espirituais, solicitamos o auxílio para o nosso despertar, para nós não termos a tendência de complicarmos aquilo que não é complicável, só é complicável pela nossa natureza de evolução. Para nós sermos sinceros para connosco, verdadeiros, honestos, para olharmos bem para nós, para aproveitarmos o que há de melhor em nós e para pormos em prática o nosso plano de reequilíbrio, evolução e sucesso. Para todos os outros, para os elementos, eu e muitos, nesta altura, de outras formas, emanam. E eu emano e eles emanam o nosso mais profundo agradecimento. E com esse agradecimento, que nós possamos também emanar a nossa mais profunda compreensão. Com essa compreensão, que possamos emanar a nossa profunda abertura e aceitação do nosso caminho, sem nos resignarmos, mas lutarmos. Isto quer dizer, amigos espirituais, que de qualquer forma, neste período, precisamos um pouco mais de vós pela própria espiritualidade, porque pela humanidade não temos dúvidas nenhumas da vossa atuação quando é possível e quando nós o permitimos. Por isso, a minha gratidão a todos os seres espirituais que já passaram pela Terra, porque nos deixaram exemplo, deixaram-nos obra feita, deixaram cultura. Boa ou má, nós também temos a capacidade e a inteligência de saber escolher o trigo e o joio. O agradecimento mais sincero, porque se não fosse eles, e muitas vezes eles fomos nós, noutras alturas também, se não fossem eles nos a deixarem um legado, nós não tínhamos atingido rapidamente este nível de conhecimento, este nível de saberes, este nível de compreensão. Embora ainda não estejamos naquele nível de compreensão em que possamos deixar de ser invejosos, preconceituosos, em que maledicentes, vingativos, em que não deixamos ainda de não sentir uma certa raiva pelas coisas. E é isso também. Pedimos aos nossos amigos mais íntimos, espirituais, que nos toquem no centro da nossa essência, para nós conseguirmos ter força para lutar contra essas imperfeições, que também são necessárias, mas ultrapassarmos e não estarmos sempre nelas, mas a ultrapassarmos e subirmos a escalada na própria terra do nosso próprio conhecimento, do nosso comportamento e, sobretudo, da nossa forma de pensar, de agir, de saber estar, de analisar e de observar. E com isto, só me resta a gratidão à terra, que tremeu, que causou alguns estragos, mas que é própria para se consertar. Auxílio para aqueles que, de alguma forma, foram vítimas desse tremer. E ponderação para todos aqueles que podem ajudar aqueles que foram as vítimas do tremer. E depois existe mais outras coisas que estão aqui que vós sabeis. A minha gratidão. A minha mais profunda e admirável gratidão a vós. Pronto. Agora vou aqui puxar. Mas já estamos aqui há um bocadinho de tempo já. Eu vou ver aqui.
Já estamos a tempo a mais, porque eu às vezes não vejo. Havia de ter sempre aqui uma coisa a dizer, depois estamos já há 60 minutos. Vou agora chegar aqui as vossas coisas, vocês já são tão pouquinhos. Claro que não vou agora, porque estou no direto, não vou conseguir ver os vossos nomes todos, mas eu dei as boas noites a todos. Cristina, Manuela, Teresa, também gosto de dizer os nomes para vocês poderem ajudar. Fátima Branco, Cláudia, Diolinda, Nélia Ferreira, Alzira, deixa-me cá ver, Anselmo, Ana Lopes, Anabela Menezes, Túlia, grande bem-aja, Rosário, um grande bem-aja, espero que esteja tudo bem, Teresa Neto, um bem-aja, Alzira, um bem-aja, Maria Coutinho, um bem-aja, tenho que fazer agora assim, Fernanda Godinho, tudo bom, com carinho, bem-aja, e agora não consigo andar mais para a frente, não sei se disse todos ou não. Prontos. Um aperto de coração de Conceição Ribeiro, um bem-aja, e, portanto, não, eu pedi que vocês mandassem e acabei por não ver. Mandem aí ainda mais algumas coisinhas que eu preciso de uns trevos, de uns corações e de umas coisas assim, que é para depois eu ver mais logo. E agora resta-me apenas agradecer a vossa presença amável e tenho a esperança. Tenho a esperança e acredito que o despertar de cada um de vocês com as jornadas de oração, e são muitas as jornadas de oração, se dê o mais rápido possível e que vocês compreendam que a nossa salvação é o distanciamento, sem sombra de dúvidas, e o respeito por nós e pelos outros. E sempre pensando, todos precisamos uns dos outros. Bem-haja, uma santa noite, uma noite tranquila, uma noite de convívio até com aqueles que já foram nos vossos sonhos. E mais uma vez, o meu decreto: que vos seja concedido o que vos for devido. Que vos seja concedido o que vos for devido. Que vos seja concedido o que vos for devido. Bem-haja a todos. A minha maior gratidão.